Amém, queridos? Que culto é esse, irmãos? Eu não sei para você, mas a vontade que tenho é de deixar fluir. Que culto maravilhoso, Senhor. Obrigado. Abra sua Bíblia, por favor, em livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. E antes de nós lermos o livro de Ezequiel, você deve já estar, caramba, eu estou careca de ver esse cara pregando Ezequiel. Mas eu queria te atentar para o que Deus tem me despertado nesses últimos dias. Especificamente nos chamados fim de ano. Você já parou para observar que parece que nós estamos ricos? Para alguns é 13º, férias, auxílio natalino e um monte de coisa. E o cara acha que está rico e isso vira distração. E eu queria te alertar para dizer: não deixe que as bênçãos virem distrações. Porque nesses últimos dias as pessoas ficam muito preocupadas no que comprar, no que vestir, no que comer, quando vai passear, para onde vai. E aí o Senhor me levou para um texto que está lá em Salmos 27, que vai dizer assim: uma coisa, eu não pedi muita coisa não, só uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha para o teu irmão e fala assim: ei, seja crente de uma só coisa, não perca o foco. Amém? Ezequiel capítulo 22, nós iremos ler alguns textos de Ezequiel. Nós vamos ler Ezequiel capítulo 22, do 1 e o 2, o 9 e o 12, 17, 18, 27 e 28. Depois nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 21. E depois a gente vai decorrer aí, vai discorrendo pela Bíblia. Amém? Domingo também é culto da palavra. Amém, irmãos? Nós somos da IBAC. IBAC tem palavra. Amém? O tema que nós vamos falar aqui nessa noite é sanando as rupturas. Amém? Ezequiel capítulo 22, versículo 1 e o versículo 2 vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. Versículo 9: homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificadas no monte e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha do seu pai. Abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro domina torpemente a sua nora. E o outro humilha no meio de ti a sua irmã. Sua irmã, filha do seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramarem sangue. Usúria e lucro tomaste. Extorquindo, explorastes o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esquecestes, diz o Senhor. Versículo 17 e versículo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. Em escória da prata se tornaram. Agora vamos para o versículo 20
7, 28, que diz assim: os seus príncipes, no meio deles, são como lobos que arrebatam a presa e derramam sangue para destruírem as almas e ganharem lucros desonestos. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas. Predizem mentiras e dizem: assim diz Deus, sem que o Senhor tenha falado. Aleluia. Agora vamos para o versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse a brecha, o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Gênesis capítulo 3. Versículo 7, diz assim: abrindo-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 21 vai dizer: e fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher. Amém, queridos? Antes de mais nada, eu peço desculpa pela leitura extensa, mas para que nós consigamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu já disse para você que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sanando as rupturas. No livro de Ezequiel, nós lemos que o povo de Deus, aqueles que o Senhor escolheu, estava vivendo um declínio moral, um declínio social. Nós lemos que o respeito já não se havia nessa terra. Já não se havia o respeito entre a nora e o seu sogro, entre o irmão e sua irmã. Porque a Bíblia vai dizer que eles já começavam a cometer atos de adultério com as suas noras. Nós também encontramos no texto de Ezequiel profetas que diziam que assim diz Deus, sem que o Senhor dissesse. Nós encontramos nesse mesmo texto de Ezequiel, capítulo 22, nós vamos encontrar pessoas recebendo suborno para tirarem vidas inocentes. O povo estava em total declínio. Todos corrompidos. Todos se entregaram às paixões desse mundo. Mas agora Deus vai se revelar a um profeta. Deus vai se revelar a Ezequiel. E nesse diálogo que Deus está tendo com Ezequiel, Deus começa a denunciar o declínio moral, social que o povo estava vivendo. Deus começa a trazer para Ezequiel, para que Ezequiel desmascarasse aquele povo. Mas o que me chama a atenção é quando eu chego no versículo 30, que o Senhor vai dizer a Ezequiel: o Senhor diz assim: busquei entre eles, entre esse povo que o Senhor estava falando, um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim. A Bíblia vai dizer que Deus diz para Ezequiel: eu busquei somente um que se colocasse na brecha.
que se colocasse na posição para tampar a brecha. Entre eles, Ezequiel, eu não encontrei ninguém. Não tinha ninguém. E eu quero abrir um parênteses para você olhar para o seu irmão aí. Olha para o seu irmão aí e fala assim: ei, Deus só te escolheu porque não tinha mais ninguém. Então não adianta você querer se achar. Você só está aqui porque não tinha mais ninguém. Aí Deus escolheu você. Ele buscou entre os homens e não achou ninguém. Não adianta querer achar que é o bambambam, porque Deus encontrou você porque não tinha mais ninguém. Você só está aqui porque não tinha. Ele olhou, procurou e falou: vem você mesmo, vem. É igual a história do careca, né? E nós lemos também um texto no livro do Gênesis. Uma história bem conhecida. Você conhece muito bem. Deus delega uma ordem para o homem. Deus delega uma ordenância para o homem. E qual foi a ordem? Pode comer tudo. Pode desfrutar de todas as maravilhas que tem no jardim. Porém, entretanto, eu coloquei lá no meio do jardim uma árvore. E dela, varão, você não vai se aproximar e não toca. Você sabe da história. Eva decide se aproximar. E tudo que nós se aproximamos, nos gera curiosidade. E ela decide tomar do fruto e comer. Ao comer, chega no versículo que nós lemos: e os seus olhos foram abertos. Mas olha que interessante. A primeira conferência que existiu na terra foi o Eterno que inaugurou. Deus todo dia descia no jardim para conferir. Todos os dias Deus tinha uma conferência tete a tete com Adão e a sua esposa Eva. Mas agora um belo dia eles comem do fruto e os seus olhos foram abertos. E aí eles percebem que estavam nus. O que eles decidem fazer? Vão lá e cozinha uma folha e coloca. E aí Deus vem para eles e diz: Adão, Adão, onde você está, varão? Cadê você no culto? Aí Adão fala: Senhor, eu tive medo e me escondi porque estava peladão. Aí o Senhor vai falar: quem te falou que tu estava nu, varão? Tu tocou onde não era para tocar, tu comeu o que não era para comer, tu visitou o que não tinha que visitar, tu se relacionou com aquilo que não tinha que se relacionar, Adão. Eu te disse que a primeira conferência é inaugurada pelo Eterno. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, Samuel, existe a lei da primeira citação. E quando eu li Ezequiel, que o Senhor vai dizer: e busquei dentre os homens alguém que se colocasse na brecha, e não encontrei. Eu percebi, Eliane, que a primeira pessoa a romper o relacionamento entre Deus e o homem foi o próprio homem. Porque quando o homem decide comer do fruto, acontece naquele exato momento uma ruptura do que era santo, do que era profano. E perceba que quando o homem decide fazer para si roupas,
o homem busca praticidade. Ele foi lá, pegou o que era comum, colocou e tá bom. Mas olha para o teu irmão e fala: tem que haver sacrifício. Porque quando o Senhor percebe que o homem estava nu, Ele sacrificou o cordeiro. E naquele exato momento, o Senhor já estava pensando em sanar a ruptura que o próprio homem tinha criado. O cordeiro que Deus sacrifica para tampar a nudez do homem, já apontava para o Messias, para a cruz, para Jesus. Ruptura. Rompeu-se o relacionamento direto do eterno com o homem. E Deus, em toda a Bíblia, Deus começa a procurar, a reatar essa conexão. Deus sempre vai insistir em manter a conexão ativa entre Deus e você. E aí, eu me lembro do que o Senhor disse a Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, através de uma visão. Isaías tem uma visão no ano em que morreu o rei Uzias. Os meus olhos viram ao Senhor. E no versículo 8, no versículo 7, o Senhor pergunta: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por mim? E no versículo 8 vai dizer: eu irei. Ou seja, já existia da parte de Deus alguém se propondo a sanar a ruptura que o primeiro Adão causou. Já existia de Deus, da parte de Deus, alguém se propondo a dizer: eu preciso sanar essas rupturas. Eu preciso de novo fazer com que o acesso e a conexão volte novamente. Ah, querido, e mediante o que nós estamos falando, eu queria que você começasse a lembrar. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você foi muito ativo em Deus, talvez um dia você foi muito ativo no reino, talvez você foi muito útil no reino de Deus, e hoje a sua conexão encontra-se com uma ruptura. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele sempre vai insistir em que a ruptura seja sanada. Eu queria ler com você Isaías capítulo 9, versículo 6. Pode projetar aqui para mim, por favor? Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No capítulo 6 ele está dizendo: eu vou. Mas aí no capítulo 9 ele vai dizer: e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está nesse lugar. No livro de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio, ele só era um verbo. Haja luz, e houve luz. Haja répteis, e haja separação da água e da terra. Mas em João vai dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus. Porém o verbo se tornou carne. O verbo estava tranquilão lá no céu, do lado do Pai, mas ele disse:
eu irei. Mas para que, Luan? Para sanar a ruptura que o primeiro Adão ocasionou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para sanar as rupturas. Dada essa breve introdução, eu queria falar com vocês nessa noite sobre tipos de rupturas. Eu não sei como foi a sua vida desde a sua infância, mas Deus sabe. E o primeiro tipo de ruptura que eu queria falar aqui nessa noite, que tem por referência em Salmo 42, versículo 5. Bota para mim aí, por favor. Porque está abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. O primeiro tipo de ruptura que eu quero falar aqui nessa noite é ruptura na alma. Porque eu não sei se eu estou certo, porque eu não sou perito no assunto. Mas eu acredito que a depressão e a ansiedade é falta ou ausência de paz. Os primeiros sintomas de quem sofre a depressão ou a ansiedade é falta de paz. Mas nós lemos, aleluia, em Isaías capítulo 9, que Ele é o príncipe da paz. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue. Você já gastou todos os seus recursos. Você já investiu em tantas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está na casa da misericórdia. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai há cura para você. Na casa do Pai há paz para você, porque Ele não é somente o dono da paz, Ele é o príncipe da paz. E se você procura paz para a sua alma, se você procura paz para o seu espírito, eu tenho uma notícia para te dizer: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. O salmista indaga ao Senhor, ou a sua alma. Ele tem um diálogo dizendo: por que tu está abatida? Por que tu está afoita? E eu não sei como a sua alma está, mas eu sei como ela vai sair daqui hoje. Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias da sua vida, mas eu sei de uma coisa: o Senhor te trouxe aqui para te dar direção. O Senhor te trouxe aqui para te dar destino. A segunda ruptura que eu quero tratar nessa noite é ruptura no caráter. Todos sabem da história de Jacó, que está lá no livro do Gênesis, capítulo 32. Quando ele está passando do vale de Jabó, e aí ele passa toda a sua família, toda a sua casa, e quando ele volta, o Senhor decide se encontrar com ele.
E a Bíblia vai dizer que ele peleja com o anjo toda aquela noite. Aleluia. Num determinado momento dessa luta, o Senhor vai dizer para Jacó: qual é o teu nome? Ele vai dizer: meu nome é Jacó. Porque geralmente o seu nome revela quem você é. E aí o Senhor vai dizer para Jacó: porém, você não vai se chamar mais Jacó, ou seja, aquele que engana. A partir de agora, eu estou mudando a identidade que te colocaram, ou o rótulo que te colocaram, e estou te dando uma identidade nova. Eu coloco agora o teu nome de Israel, porque como um príncipe lutastes com Deus e prevaleceste. E sabe, eu não sei qual foram as referências que você teve. Eu não sei qual foram as referências que você carregou ou que você carrega. Talvez você viveu ou vive uma ruptura no seu caráter. Talvez seu pai era um mau caráter. Talvez alguém da sua casa que te criou era um mau caráter. Jacó viveu assim até o dia em que ele se encontrou com o Senhor. E quando nos encontramos com o Senhor, tudo muda. Quando nos encontramos com o Senhor, tudo muda. Se você era um malandrão, agora você vai ser aquele que se submete. Se você era um pegador, agora você vai ser marido de uma mulher só. Se você nas suas trocas, você era aquele que dava volta em todo mundo, agora você vai aprender a ser alguém honesto. Porque servir a Deus fala em ter o caráter de Deus. Olha que interessante. Moisés, quando estava lá na glória de Deus, 40 dias, mergulhado em Deus, a Bíblia vai dizer que quando ele descia do monte, eles não enxergavam mais o rosto de Moisés, enxergavam a glória de Deus através de Moisés. O que é que isso quer dizer? Que quando eu estou na presença de Deus, o meu caráter também é transformado. Deus não quer somente me fazer um homem cheio de Deus, mas também quer me fazer ter o seu caráter. Amém? Outro tipo de ruptura. Ruptura no relacionamento familiar. E isso é o que mais tem atingido as famílias nos últimos dias. Famílias que são formadas baseado em erros. Pessoas que se casam para se ver livre dos seus pais. Pessoas que não têm em casa uma estrutura familiar. Pessoas que não têm como referência o seu pai. E acabam se tornando tudo aquilo que ela um dia rejeitou. Eu ouvi uma vez com o bispo Jada que o caráter vem junto da unção. E talvez por conviver num ambiente como esse, você carrega rupturas na sua vida familiar. A sua vida familiar não consegue ser uma das melhores, porque você tem como referência os fracassos que os seus pais viveram. Talvez você ache que o seu filho precisa ser tratado como o seu pai te tratava. Talvez você ache que o seu filho tem que ser espancado porque você era espancado. Mas Deus quer promover um avivamento na família.
Deus quer promover um avivamento dentro da casa. Abra comigo aí, por favor. Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos filhos aos pais, e aos pais e o coração dos filhos. Não, vamos lá, voltar. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer promover um avivamento dentro da sua casa. É o que o seu coração se converta ao seu filho, e o coração do seu filho se converta a você. Quando isso acontecer, queridão, tudo muda. Tudo vai mudar, porque o nosso coração está convertido aos nossos filhos e dos nossos filhos a nós. Outro tipo de ruptura. Ruptura na vida congregacional. Talvez como eu, você já viveu algumas frustrações no reino de Deus. Talvez como eu, você se decepcionou com algumas autoridades espirituais que estiveram sobre você. Eu me lembro que uma vez, quando eu cheguei aqui na IBAC, eu disse para mim que eu não queria me envolver em nada, porque eu estava totalmente arrasado. Eu já não confiava mais em lideranças. Eu já não confiava mais em pastores, porque eu tinha sido ferido no ambiente congregacional, no lugar aonde era para me buscar a cura. Eu, talvez como você, fui ferido. E talvez você carrega essa dor e você acha que vai encontrar a igreja perfeita. A perfeição virá no dia em que o noivo vier para buscar a sua noiva. Mas eu tenho algo para te dizer: o noivo não leva noiva suja. O noivo não leva noiva despreparada. O noivo não leva noiva com a lâmpada apagada. Se tiver apagada, vai ficar. E Luan, o que é que você quer dizer com isso? Eu queria ter a voz do bispo. Eu me lembro num Connect Camp quando ele disse: você tem que queimar. Como que isso vai mudar? Quando você voltar a queimar novamente por Deus. Quando a sua fome por Deus começar a te consumir e Deus voltar a ser prioridade. Ah, querido, no mundo nós teremos aflições. No mundo você vai ser decepcionado. No mundo você vai ser frustrado. Mas Jesus deixou um conselho: eu venci. E Deus te trouxe para um bom lugar. Deus te trouxe para uma boa terra. Porque a Bíblia vai dizer: e será como árvore plantada. E talvez você está igual aquela visão do cego quando é curado. Árvore andando. Já imaginou, irmão? Tu andar pela rua, ver uma mangueira andando ali? Tu pedindo licença para a mangueira? Já pensou tu andar pela rua e tu vê um cajueiro andando? O que você quer dizer com isso, Luan? Árvore não anda.
A árvore tem que estar plantada. Para de ficar andando de lá para cá, daqui para lá. E firma suas bases, irmãos. Firma sua estrutura. E olhando firmemente para Ele, para quem? Para o autor e consumidor da nossa fé. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas o que aconteceu? Ele se tornou a pedra principal, a pedra de esquina. Vão tentar te machucar, vão tentar te ferir, mas você está sobre a pedra de esquina. Você está sobre a rocha. Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Ele não está falando de uma estrutura física. Ele não está falando de pedra e tijolo. Ele está falando da igreja. Ele está se referindo a você. Aleluia. Outro tipo de ruptura. Ruptura nos relacionamentos. E aí nós vemos, eu vou falar independente que a câmera está pegando, eu não quero nem saber. O que nós mais vemos hoje em dia é mulheres querendo partir para o outro lado, se é que você me entende. Nunca se viu tanto número crescer de mulheres correndo para o lado do lesbianismo. E grande parte dessas mulheres são mulheres que carregam uma ruptura no relacionamento. São mulheres que um dia foram traídas. São mulheres que um dia foram abandonadas. Foram mulheres que um dia foram abusadas e carregam uma ruptura no relacionamento. Não confio em ninguém, não confio em homem não presta. Deixa eu dizer uma coisa, irmã. O que é teu está reservado. E Ele, aquele mesmo que fez a ferida, Ele mesmo sarará. Porque em Gileade tem bálsamo. Em Gileade tem cura. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo dizer que você não vai ser feliz. Talvez você também, varão. Um dia você foi traído e abandonado. Um dia você foi deixado. Eu queria ler um texto. Abra comigo aí, por favor, em Salmo 27, 10. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Não quero mais saber de nada. Aquela minha amiga me abandonou. Aquela minha amiga me traiu. Mas olha a colocação que o salmista faz. No caso mais extremo, se a minha mãe ou se meu pai me desampararem, me abandonarem, o Senhor me acolherá. E o que o Senhor quer dizer para você nessa noite? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu te trouxe aqui para te acolher, para te abraçar e para te dizer: eu te amo.
Eu te quero na minha presença. Mas Luan, as pessoas não têm mais expectativa em mim. Deixa eu dar um recado para essas pessoas. Problema delas. Nós não nos movemos pelo que o mundo acha, porque nele nos movemos, existimos e vivemos. Não interessa o que acham ao seu respeito, o interessa é o que Deus pensa ao seu respeito. E outro texto para a gente fechar essa ruptura nos relacionamentos. João capítulo 4 vai dizer que Jesus se encontra com a mulher, com uma pecadora, com uma samaritana. E aí naquele diálogo, naquele lero lá, Jesus está conversando com ela naquela prosa. Jesus começa a descortinar a vida dela. E ela começa a indagar para Jesus aonde que tinha que adorar. Ela começa a dar lição de moral, dizendo: vocês adoram lá, nós adoramos aqui, quem está certo, quem está errado. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, antes de a gente começar o papo, para a gente ser ético, vai lá e chama teu marido. Olha que exemplo Jesus dá. Homem casado não conversa com mulher sozinho, olha. Homem casado não fica mandando mensagem para a mulher de lero, não. Olha o exemplo que Jesus dá. Para a gente ser ético, mulher, vai lá, chama teu marido. Aí a Bíblia vai dizer que ela fala: não tem marido. Aí Jesus vai dizer assim: tu teve 5, e que tu tem agora não é teu. Está pegando carne que não é tua. Está invadindo um ambiente que não é seu. Por quê? Porque talvez essas 5 vezes ela viveu uma ruptura, foi abandonada, foi traída e foi deixada. E agora ela acha que tem que fazer o mesmo com o que fizeram com ela. Mas Jesus aparece na história para dizer: ei, mulher, ei, você não vai ser como os outros. Ei, varão, você não vai ser estatística, porque não foi você que me escolheu. Eu, o Senhor, vos escolhi e vos nomeei, predestinei. Para quê? Para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Aleluia. E estamos fechando. Último tipo de ruptura. Isso aqui vai pegar uma galera, mano. Ruptura no chamado. Posso descer, bispo? Posso chamar pelo nome? Ruptura no chamado. A Bíblia vai dizer que Elias, depois de viver o melhor momento no seu ministério, bispo, ele é afrontado por uma mulher chamada Jezabel. E aí o varão fica frustradão, boladão. E vai para onde? Para a caverna. Mas antes disso ele para no deserto e fala: ora céus, ó vida, eu não sou melhor que meus pais. Tira a minha vida. Aí o Senhor o que faz? Toma, varão, toma pão, toma água, dorme mais um pouco. Aí o varão vai lá, dorme, come mais um pouco, bebe água. Agora tu vai embora, varão. A Bíblia diz que com o alimento que ele come, ele anda 40 dias. Terminando esses 40 dias, ele vai para uma caverna. Ele vai para um ambiente hostil, um ambiente fechado, úmido, sem luz. Mas independente do ambiente em que você está agora, independente da situação que você se encontra agora, o Senhor entra no ambiente e diz:
Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais fazer nada na igreja. Tive uma decepção na igreja. Tive uma decepção com fulano, eu não quero mais nada. Mas Deus te trouxe aqui e vai te chamar pelo teu nome. Ei, profeta! Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Aleluia.